João, capítulo número 10, versículos de 1 a 6. Depois nós vamos ler o Salmo 23 todo. Amém? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama cada uma pelo seu nome e as traz para fora. E quando as tira para fora, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que é que lhes dizia. Amém. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Há algum tempo atrás, os estúdios Disney lançaram uma película, um filme chamado O Rei Leão, que fez muito sucesso no mundo inteiro, né? Acho que depois teve a continuação, e vocês devem se lembrar, né, daquela cena onde é apresentado o filhote, né, que nasceu, e a imagem é maravilhosa, e tem aquele leão traíra, né, que fez muito sucesso também. Acho que todo mundo assistiu o Rei Leão. Mas o Rei Leão ficou velho. O tempo passa para todo mundo, até para os leões, até para os poderosos. E o rei estava na sua caverna para morrer, já não conseguia mais sair para caçar, mal conseguia dar alguns passos, começava a tossir, começava a perder fôlego, tinha que voltar para sua cama. E quem era o seu secretário? A raposa. A raposa, você sabe, é muito sagaz, é muito esperta. É um bicho que os cães, né, os caçadores colocam os cães para correr e ela consegue enganar os cachorros todos. É um bicho de uma sagacidade incrível. E o rei, então, o Rei Leão, fala com a raposa. Eu preciso comer uma carne de cervo. Cervo, você sabe, é aquele bichinho que parece um antílope, parece um veado, tem pernas finas, compridas, ele pula muito alto, muito rápido, ele é muito esguio. Não existe nessa espécie de animais obesos. Eles são animais de metabolismo muito rápido e eles estão prontos a fugir de qualquer coisa. Qual era o problema? O rei não tinha como caçar, o Rei Leão não tinha como caçar, já velho, doente, quase morrendo, não tinha como sair e caçar um animal tão astuto, tão rápido. E aí chamou a raposa e disse: você é a minha estafeta, você é a responsável por armar um plano com a sua esperteza, com a sua sagacidade, para que eu possa comer, matar, abater, comer a carne do cervo. Mas o cervo é um bicho muito desconfiado. Mudou o cheiro, mudou o barulho, mudou o jeito do ambiente, o cervo pula e vai embora. Eu não tenho mais como caçar. Você sabe o que há de fazer para que o cervo venha. A raposa ficou preocupada e disse: mas o cervo não vai acreditar que o senhor está chamando aqui por qualquer coisa. E aí o leão olhou para a raposa e disse: olha, a primeira coisa
que eu gosto de comer é carne de cervo, mas a segunda, é carne de raposa. A raposa arregalou os olhos e disse: deixa comigo, eu vou dar um jeito. E saiu, sabendo que ela era opção B, então era melhor que mandasse logo a A. Encontrou o cervo pastando perto de um riacho, pediu licença, foi chegando de mansinho, aquela conversa gostosa, mansa, elogiou, né, aquele corpo esguio, atlético, fitness, né, que o cervo tinha, jogou conversa fora, perguntou pela família e disse: olha, o rei está morrendo, o rei leão está morrendo. E aí o cervo desconfiado disse: eu estou sabendo, está se falando isso aí na mata, nas savanas. Aí a raposa disse: mas o rei está preocupado com a sucessão. Quem vai reinar no lugar dele? Tem que ser um animal esperto, tem que ser um animal rápido, tem que ser um animal que tenha chifres capazes de se proteger, tem que ser um animal bonito, porque um rei tem que ser bonito, porque a raposa sabia que o cervo era vaidoso. E se tocasse na vaidade do cervo, o cervo ia abrir a guarda. E quando começou a falar como deveria ser o rei que sucederia o leão, o cervo foi se descobrindo. E ele começou a estufar o peito, começou a esticar as canelas. E aí de repente a raposa deu o golpe fatal e disse: o rei está chamando você para ir à caverna, porque ele quer te apresentar todos os animais como seu sucessor. E assim que ele morrer, vai ser rápido, você vai ser o rei. O cervo já envaidecido, já sonhando com a coroa, já se sentindo reinando sobre toda a África, foi com a raposa. Quando entrou, o leão não se conteve e deu um pulo. Quando deu um pulo e fechou a boca, o cervo, muito rápido, jovem, deu um pulo. E a boca do leão mordeu a orelha do cervo e o cervo deu linha, foi embora. Parecia o ataque do Cruzeiro, aquela coisa rápida, sabe? De repente, a raposa entra e o rei começa a dar uma bronca e disse: mas você não fez seu serviço direito. E aí a raposa, com muito medo, com muito temor, ainda disse: mas o senhor deu um bote antes da hora. Se o senhor tivesse esperado mais um pouquinho, ela ia chegar perto. Aí o leão olhou e disse: eu acho que eu vou comer a raposa mesmo. A raposa disse: não, ainda não perdemos a guerra, só perdemos uma batalha, espera aí. E a raposa foi atrás do cervo, chegou para o cervo estava com o coração disparado, bebendo água, com medo, olhou para a raposa disse: calma, eu estou vindo em paz. O que você fez? Você fugiu. Aí o cervo olhou e disse: mas o rei quis me comer, pulou em cima de mim, ia me matar se eu não pulo. Ele pegava a minha jugular, o meu pescoço, eu saí, ainda mordeu minha orelha, aqui está machucado. A raposa deu uma risada e disse: não, você entendeu tudo errado. O rei ficou tão alegre, ele queria te abraçar e falar no seu ouvido o segredo de como se tornar rei. Porque você acha que os outros animais vão te aceitar assim? Então o rei quer passar para você no pé de ouvido os segredos para você reinar sobre todos os animais. O cervo olhou e disse: era isso? Oh meu Deus, eu julguei errado, meu rei. Não, então eu vou lá, uai. E aí ela já entrou desarmada. Quando o cervo entrou e chegou bem pertinho da cama do leão, o leão agora esperto, disse: vem cá, eu estou sem forças para falar. E o cervo chegou bem pertinho. Quando chegou bem pertinho, o leão estraçalhou o pescoço do cervo, matou o cervo, comeu o cervo. Bom, a história acabou. Você vai falar: mas que história horrorosa é essa? É horrorosa, a história é horrorosa. Nicolau conta uma história e ele diz o seguinte: para você governar, você não pode ser bom. Você precisa ter duas qualidades. Você tem que ser mortal como um leão, bravo como um leão, e tem que ser esperto como uma raposa. E você vai dominar os animais da sociedade pela vaidade.
Você vai fazer com que as pessoas se sintam vaidosas. As pessoas, quando você diz para elas que elas são espirituais, quando você diz para elas que elas são boas, quando você diz para elas que elas são espertas, quando você diz que elas são bonitas, que elas são jovens, elas gostam de ouvir e elas param, elas baixam a guarda. Então, aquele que quer governar, ele vai ser bravo como o leão e vai ser esperto como a raposa. Ele vai mentir, ele vai usar de subterfúgios, ele vai enganar e ele vai conquistar o que ele quer. E o que ele quer está na mão e na vida das pessoas. Quem quer mandar, quem quer governar, tem que enganar os outros e tem que tomar na marra. Não importa por cima de quem você passe, não importa quem você engane. Conte que as pessoas são vaidosas, porque só existem 3 tipos de animais na sociedade: os leões, as raposas e os cervos. Quem não é leão é raposa. As raposas se juntam aos leões para ajudar. Quem não é leão e não é raposa pode ser abatido, são servos. É fácil. Irmãos, nós vivemos em sociedade. Quem disse isso estava dizendo que nós somos um desses 3 animais. Você acha que você é qual deles, hein? Você é o leão? Você é esse que mata? Você é esse que rouba? Você é esse que faz aquilo que te interessa e que toma na marra? Um imperador chamado Napoleão Bonaparte, da França, sei que vocês estudaram, ele chega ao Egito, sobe nas pirâmides, e lá de cima ele dizem que a frase é dele, mas também falam que é de um imperador romano. Para mim não interessa de quem seja, a frase é que é interessante. Vim, vi e venci. Vim, vi e venci, tomei para mim. Você quer alguma coisa? Vai lá e toma. O importante é o quanto você tem no final das contas na sua conta. O que importa é o tamanho da sua casa, se o seu carro é novo, se você tem dinheiro no banco, o quanto as pessoas têm medo de você, se quando você olha as pessoas baixam a cabeça, se quando você fala mais alto elas... Já reparou aquela pessoa que vira policial? Civil, militar, penal, rodoviário, e ele gosta de mostrar que ele está com uma arma, aí ele põe um volume assim, né? E aí ele coloca assim, dá um jeito de abaixar para que a camisa levante. Ou então ele dá aquela carteirada. Ele está no caixa da padaria, tem que tirar o cartão para poder pagar o pão. Aí ele abre e joga o brasão da República, o brasão da polícia para todo mundo ver que ele é. Ou então ele bota um adesivo no carro. Ou então numa discussão ele fala, você sabe com quem que você está falando? É o leão. É o leão. Ah, mas tem muitos leões. Não é só na polícia não. Aquele homem bravo, aquele pai bravo, aquele vizinho bravo, aquele chefe bravo, leão. Tem também as raposas, que vão, sabe, aquelas que acham as brechas, que são espertas, que comem o que sobra do leão, tem grandes salários. Sabe, essas pessoas, elas às vezes não são leoas e leões, elas são as raposas. Elas também concentram o poder e enganam a gente. Pastor, o senhor vai pregar ou só vai ficar nessa ladainha? O pastor Zé está aqui pensando isso. Daqui eu ouvi o pensamento dele. Nós lemos 2 textos. No primeiro, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele entra pela porta. Quem vai por outro caminho, com subterfúgio, com conversinha, com engano, com marchinha, sabe, com camisa, apresentando... Isso é raposa, que está a serviço do leão, que quer pular no seu pescoço. Jesus disse, não, eu sou o bom pastor, eu não sou leão, eu não sou raposa, eu sou pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem porque eu as chamo pelo nome. Irmão, você pode imaginar que coisa maravilhosa é essa que Jesus nos conta? Ele olha para uma multidão que hoje no mundo vivo são 8 bilhões de pessoas. E ele chama você pelo seu nome.
Ele é o bom pastor que entre 8 bilhões de pessoas consegue ouvir o teu gemido de dor, começa a parar todo o céu para poder ouvir a sua oração. É aquele que estende a mão para segurar, para que você não caia, para te sustentar. Ele disse: o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome, ele olha cada uma delas. Numa das parábolas, Jesus disse que o bom pastor, ao terminar o dia e contar se as ovelhas estão todas ali, para guardá-las no seu aprisco, ele percebe que uma faltou, e ele sabe qual é aquela uma: é a branca, é a pintada, é a manquinha, qual é? E quando ele percebe que ela não está lá, ele não tem medo da noite, ele não tem medo do lobo, ele não tem medo dos assaltantes, ele não tem medo dos perigos que a noite esconde. Ele sai, vai atrás da sua ovelha e ele só volta depois que ele encontra a sua ovelha. E quando ele encontra a sua ovelha, ele a coloca no seu ombro, porque ela já não tem condições mais de andar, e ele traz. E quando ele coloca no aprisco, ele faz uma festa. Sabe qual é a grande alegria do coração de Jesus, o nosso bom pastor? Restaurar a sua vida, curar a sua ferida, levantar você da sua queda. E você vai dizer: pastor, mas a vida é um conjunto de angústias. E você tem razão. Viver a gente está vivendo de angústia em angústia. Às vezes a gente tem uma alegria no meio do caminho, às vezes a gente tem um momento de felicidade, mas com certeza a gente tem muito mais luta e a gente tem muito mais dores. E é isso que faz a gente entender o Salmo 23. Porque o Salmo 23 diz coisas aqui que são maravilhosas. Olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. Eu prefiro essa tradução. O Senhor é o meu pastor e isso me basta. Prefiro ainda mais essa tradução. Porque quando a gente pensa num evangelho que fala que Deus é o grande patrocinador da sua riqueza, que Deus é o grande patrocinador do seu conforto, que Deus é o grande corretor de seguro de vida que não vai deixar você ter nenhum infortúnio, a gente está acreditando numa mentira. Isso não é verdade, ele não é nada disso e não prometeu nada disso. Ele é aquele que me basta. Porque quando fizer frio, ele vai me aquecer se eu não tiver cobertor. E se eu tiver cobertor, porque foi ele que me deu. Quando eu tiver fome, ele vai fazer o pão chegar na minha mesa. E se ele não fizer o pão chegar na minha mesa, ele vai me dar força para aguentar a fome. Eu não vou sucumbir. Por isso é que Paulo diz: tanto sei ter fartura como ter escassez. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Quando a gente pensa que o Senhor anda conosco, do amanhecer até o anoitecer, que Ele está ao lado da nossa cama se a gente está hospitalizado, e às vezes a vida tem caminhos que jogam pessoas boas no cárcere, porque a gente não pensa que isso vai acontecer com a gente. De alguma forma a nossa vaidade diz que a gente é gente boa, mas gente boa às vezes vai, irmão. José foi parar no cárcere, Daniel foi parar no cárcere, João Batista foi parar no cárcere, Paulo, apóstolo, Pedro, Jesus foi vítima de tortura. Jesus diz: olha, ainda que você esteja no cárcere, ainda que você esteja numa cama hospitalar, ainda que você esteja onde você nunca imaginou, eu não vou deixar de estar lá com você. Ainda que todos te abandonem, eu vou estar lá com você. Ainda que a sua dor seja intensa, eu vou estar lá com você. Ainda que você olhe e diga, pode ser, diga para você mesmo e diga para os outros: a sombra da morte está sobre mim, não há mais esperança. Ainda que eu andasse pelo caminho da sombra e da morte, não temeria mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O bom pastor não esquece as suas ovelhas. O bom pastor não vende as suas ovelhas, não troca as suas ovelhas. Ele não explora as suas ovelhas. Ele faz com que elas sejam produtivas, produzem lã, produzem leite, produzem o que for necessário, se reproduzem. Mas Ele cuida de cada uma delas. A sua vida está escondida nas mãos de Deus. Deus te ama, Deus te conhece, Deus te fez no útero da sua mãe, Deus conhece cada detalhe da sua vida. Não foi escondido de Deus nada que te aconteceu até hoje, e Ele não virou as costas para você e não vai virar nunca. O amor de Deus foi
provado na cruz do Calvário. Ele ama você e ama a mim, e Ele não vai nos abandonar. O Salmo 23 diz mais: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando diz o Senhor é o meu pastor e Ele me guia a verdes pastos, e quando a gente lê lá em João capítulo 10, que Jesus é o bom pastor e que as suas ovelhas ouvem a sua voz, eu descubro que eu não sou chamado para ser leão, eu não sou chamado para ser raposa, eu também não sou servo, como disse o Nicolau. Eu sou ovelha. Existe mais além de servo. Sabe qual que é o grande problema da igreja de hoje? É que a igreja de hoje ou tem leão, ou tem raposa, ou tem servo. Servo, não servo, servo. Mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus não é que você seja um leão. O plano de Deus não é que você seja uma raposa. O plano de Deus não é que você seja um servo para ser abatido. O plano de Deus é que você seja uma ovelha. E que Ele seja um pastor, o pastor da sua alma. Olha o que diz aqui, volta os olhos à palavra de Deus, por favor. Verso 2: deita-me em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu gosto disso, Paulo, quando ele fala guia-me. Sabe por quê? Porque às vezes eu me perco na minha caminhada. Me perco. Eu queria que a minha vida fosse por aqui, e de repente ela está aqui. Eu não fiz planos para ter isso, para ser isso, para vir por aqui, mas a vida foi me guiando, coisas foram acontecendo, coisas que absolutamente eu não tive como controlar, e que foram me empurrando, e eu olhava para lá e cada vez eu vinha mais para cá, e aí de repente eu digo: onde é que eu estou? Pior, para onde é que eu vou? E aí eu vou para o Salmo 23, o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e Ele me guia. Peraí, há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser bons, mas o seu final é morte. Aquele caminho que eu olhava, aquele plano que eu fiz, aquilo que eu achava que era o melhor, talvez fosse o pior para a minha vida. O Senhor me guiou, o Senhor pegou a minha cabeça, o Senhor me pegou pelo queixo, o Senhor me pegou pela roupa, Ele me empurrou, Ele me puxou, Ele me trouxe e me pôs no caminho certo. Eu estou no caminho certo quando eu sigo Jesus. Eu estou no caminho certo, ainda que eu tenha perda, ainda que eu tenha perdido a pessoa que eu amo, ainda que eu tenha perdido o meu nome, ainda que eu tenha perdido o meu dinheiro, ainda que eu tenha perdido a minha saúde, ainda que eu tenha perdido a minha alegria, ainda que eu tenha perdido a minha liberdade, ainda que eu tenha perdido tudo na minha vida, não perca eu jamais esse que me guia. Sabe por quê? Porque tudo que está no caminho está ficando para trás. Tudo que está na estrada está ficando para trás. Eu estou passando e essas coisas estão ficando para trás. Eu gosto da declaração do apóstolo Paulo, quando já próximo da morte, ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Irmãos, tem gente que tem certeza que tem que combater o bom combate, tem que terminar a carreira guardando muito dinheiro. Tem gente que tem certeza que está nesse mundo para combater o bom combate, terminar a carreira tendo muitos imóveis. Tem gente que tem certeza que tem que ter combatido o bom combate, terminado a carreira e ter vivido muitas experiências gostosas na vida. Não é verdade para quem é ovelha. Pode ser verdade para quem é leão. Pode ser verdade para quem é raposa. Pode ser verdade até para quem é servo. Para essa bicharada toda. Para esse pessoal que fala que a marca da bênção de Deus é a prosperidade. Para esse pessoal que fala que a marca da presença de Deus na vida da gente é a ausência de luta. Para eles pode ser. Porque para quem é ovelha do Senhor, o que importa é combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. A fé de que os meus pecados são perdoados pelo sacrifício de Jesus.
Eu não sou perdoado porque eu sou bom, eu não sou perdoado porque eu faço caridade, eu não sou perdoado dos meus pecados porque eu me converti a essa ou aquela igreja, porque eu me tornei obreiro, ou pastor, ou bispo, ou seja lá o que for. Eu sou perdoado porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, porque eu entreguei a minha vida para Ele. Eu sou perdoado porque eu recebi o selo do Espírito Santo. Sabe o que é o selo? O selo é a garantia colocada por um governo legitimamente constituído num documento. Sabe o que é que faz a escritura ser registrada? Um selo que é colocado na escritura, um documento que é colocado naquele documento. É um documento de um governo colocado naquele documento. Sabe o que acontece quando você aceita Jesus? Quando você se arrepende dos seus pecados? Quando você resolve andar com Cristo? O Rei dos Reis, o único Senhor de todo o universo, acima de todas as religiões, de todos os pastores e bispos e padres Ele coloca um selo em você, Ele coloca o Espírito Santo em você, Ele dá a você do Espírito dEle, o Espírito Santo passa a habitar em você, você não é mais uma pessoa só no mundo, o Espírito Santo habita em você, e quando o Espírito Santo habita em você, cumpre-se na sua vida e na minha vida o que Paulo diz sobre a nossa morte. Quando a nossa casa terrestre, esse corpo de carne, se desfizer, temos de Deus um edifício construído no céu. Oh glória, teremos um corpo espiritual que já nos está preparado, uma vida com o próprio Deus. É isso que diz o Salmo 23, porque eu não sou leão, eu não tenho que ser bravo, eu não tenho que brigar, eu não tenho que gritar, eu não tenho que ser raposa, de descobrir estratégias de tirar vantagem, de me enriquecer, de olhar para o servo e dizer dane-se, importa é que eu tenha lucro, importa é que eu seja lucrativo para o meu leão, dane-se os servos. Não importa que eu seja servo, cheio da minha vaidade, dizendo, sabe quantos anos eu tenho de crente? Sabe quem é o maior dizimista dessa igreja? Sabe que horas eu chego aqui? Sabe quem canta melhor nessa igreja? Sabe quem é o melhor pregador desse? Irmãos, isso tudo é vaidade. Isso tudo é característica de servo, vai descendo. Sabe qual é a característica da ovelha? A ovelha se deixa guiar. Aconteceu algo muito bom, você agradece a Deus e diz, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu esse momento de refrigério. Aconteceu algo muito ruim, você diz, Senhor, obrigado, porque o Senhor está me guiando, eu não entendo agora porque que isso está acontecendo, mas o Senhor está me guiando, e eu sei que no final é um lugar de pastagens verdejantes e águas tranquilas. Olha o que o Salmo diz aqui, irmão, presta atenção, verso 5, Ele preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é lindo demais. Olha, ninguém está isento de ter inimigos. Todo mundo tem algum inimigo. A gente não precisa fazer o inimigo. O inimigo brota na vida da gente. É alguém que tem inveja, é alguém que se sente prejudicado, é alguém que tem uma razão que às vezes só ele sabe. Você não precisa ser inimigo daquele que é seu inimigo. Aliás, você não deve ser inimigo de ninguém, porque você não é servo, não é raposa e não é leão, você é ovelha. A ovelha não tem inimigo. A ovelha não se preocupa. Há alguém que se preocupa por ela. Mas às vezes o seu inimigo arma, mente, como a raposa cria estratégia, às vezes como o leão, o seu inimigo olha para você e diz, vou te destruir, vou te jogar na miséria, vou tomar o que você tem, vou fazer fofoca com o teu nome, vou jogar tua honra lá embaixo, todo mundo vai saber. Sabe, o teu inimigo é assim, mas o teu Senhor, Ele prepara uma festa, Ele coloca uma mesa, Ele põe o cálice na tua mão e vem com a bebida e enche tanto que o teu cálice transborda.
A bênção que o Senhor tem para a sua vida transborda. Deus não vai te dar uma bênção pequena, Ele vai te dar uma bênção muito grande, por uma única razão: Ele te ama. Quando a gente ama alguém, a gente gosta de dar presentes para esse alguém. É tão bonito isso. Quando a gente ama alguém, a gente se lembra desse alguém em coisas pequenas. Você vai no mercado e traz um bombom. Você vai na padaria e na hora de sair você olha e fala assim: mas ela gosta de tic-tac. Aí você leva uma caixinha de tic-tac para ela. Você está andando pela rua e vê uma rosa, uma flor, você tira e leva. Amanhã é dia dos namorados, não é isso? Muita gente vai comprar presente caro, mas não é marca de amor. Mas muita gente vai se lembrar com amor. Sabe o que o Senhor Deus está falando? Ainda que o teu inimigo esteja dizendo assim: vou destruir a tua vida, o Senhor Jesus está dizendo: não vai pegar essa praga na sua vida, não. Nenhuma maldição vai chegar na tua porta. Eu vou dar uma festa e o teu inimigo vai ver que você é o meu preferido. Vai ver que você é a minha preferida. Eu vou colocar um perfume em você. Quando ele fala, e ele diz aqui, olha lá o verso, por favor, verso 5. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quando uma festa era dada para alguém, a pessoa que ganhava a festa, era colocado um óleo no cabelo dela, ela penteava o cabelo com óleo, era um óleo cheiroso. Então, você não sabia quem era a pessoa homenageada, honrada na festa, mas quando você passava perto e sentia o perfume, você sabia que era ela. O Senhor Deus está dizendo que ainda que lancem maldições contra a sua vida, ainda que apostem que você não vai dar conta, Ele vai fazer uma festa para você e o teu inimigo vai ter que engolir. Vai ter que olhar e vai dizer assim: eu roguei todas as maldições e nenhuma pegou. Eu roguei todas as pragas e nenhuma pegou. Eu achei que para ele e para ela não teria bom dia amanhã, e ela levantou esplendorosa, mais linda, mais lindo do que nunca. Sim, porque Deus te ungiu com o óleo da alegria. O que ele diz mais? Diz aqui, olha, verso 6. Eu divido o verso 6 em duas coisas para a gente terminar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha para mim, por favor, em nome de Jesus. Ainda há pouco eu disse que a vida tem muito mais momentos de angústia do que de alegria, e essa é uma verdade da vida. Mas para cada momento de angústia, para cada momento de incerteza, para cada momento de luta, a bondade e a misericórdia de Deus nos alcançam. Por que Ele é o Consolador? Por que Deus não derramou o dom de consolação sobre os homens? Não existe o dom de consolação, não existe. Pode ter uma tradução que diga isso, mas não existe na língua original consolação como dom dado aos homens. Jesus disse: eu preciso subir, porque se eu subir, eu enviarei o Consolador. A palavra Consolador é Paráclitos. Algumas pessoas vão dizer Paracletos, no grego, koiné, na língua do Novo Testamento. Significa Consolador. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o meu inimigo queira o meu mal, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, o consolo de Deus estará comigo. Quando eu parecer abatido, o meu abatimento é apenas a oportunidade de Deus me consolar e me colocar de pé. Quando parecer que eu perdi tudo e que eu fui injustiçado, é apenas a oportunidade para que Deus se revele o meu advogado e aquele que me guarda. Quando parecer que não há esperança para mim, Ele é aquele que se torna esperança para mim. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Essa é a fé que você está abraçando. Esse é o caminho chamado Evangelho que você está andando. Esse é o primeiro. Nessa vida, a sua vida é guiada pelo Espírito Santo. E não importa o que acontecer, confie no Senhor, porque você é ovelha. Você não é servo, não é raposa e não é leão. O Nicolau estava errado. Existe um outro tipo de animal na sociedade.
E ele diz, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, long time, longos dias. Todos nós morreremos. Meu pai, hoje eu estava vendo umas fotos do meu pai, estava vendo e ouvindo meu pai nos vídeos. Que saudade. Mas eu gosto de um versículo, e o Mateus ri, porque às vezes eu mando uns abraços para as pessoas que morreram, irmãos, eu mando. Na minha oração eu peço a Jesus para dar um abraço no meu pai, meu irmão que já faleceu, eu falo, Senhor, fala para ele que daqui uns dias a gente encontra aí. Ah, pastor, o senhor está cultuando os mortos? Irmãos, o que eu estou cultuando é entre eu e Deus. É assim que ele me consola. E aí um dia o Mateus deu uma risada e falei, Mateus, está escrito no Evangelho, para Deus todos vivem. Todos vivem. Não há mortos para Deus, porque para Deus todos vivem. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vai chegar o seu momento também. Então, não se preocupe com essa vida. Cuidado, viu? Cuidado com os leões. Não se deixe enganar quando alguém te disser, vem para cá. O nosso verdadeiro pastor não é de carne e osso. Embora eu tenha esse título e o pastor Zé também de pastor, nós não somos pastores de verdade. Somos apenas co-irmãos que têm uma missão de ensinar, só isso. Nós somos ovelhas também. O verdadeiro pastor é esse aqui, ó. Jesus, ele fala conosco pela Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, se console com ela. Se dirija com ela, aprenda com ela, decore, coma, beba, durma com ela. Jesus não vai na marcha para Jesus para pedir voto para ninguém. Se você vê um pastor, um obreiro, um bispo pedindo voto, você pode olhar e dizer assim, isso é raposa, isso é leão. Felipe, o que vai acontecer se você entrar na caverna desse leão, hein? E vai pular no seu pescoço. É bom que você já está com a mão no pescoço aí. E se eles vierem atrás de você com conversinha, presta atenção que é som de raposa. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Se você for de fato uma ovelha, quando o Senhor falar com você pela palavra dele, o seu coração vai se aquecer. Você vai entender que é ele te ensinando. Amém?